Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai tentar explicar para vocês em 10 minutos ou menos o que é o Caminho de Santiago. Vamos lá então. O caminho começa, a história dele começa quando Jesus escolheu seus discípulos. Entre eles havia dois irmãos, o João e o Tiago. Depois que Jesus voltou para os céus, ele deixou como missão para os apóstolos espalhar a boa nova, fazer a pregação pelo mundo inteiro. Então, Tiago resolveu ir para a terra que era conhecida como Hispânia, na época, hoje é a Península Ibérica, e ali ele fazia a sua pregação. No ano 42, aproximadamente, ele voltou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso e foi condenado à morte pelo Herodes Agripa e morte por decapitação. Dois dos discípulos do Tiago foram a Jerusalém e recuperaram o seu corpo e levaram de volta para a Espanha. Quando chegaram na Espanha, resolveram sepultar o seu corpo próximo de Iria Flávia, que era um agrupamento romano, e ali eles, num bosque chamado Libredon, eles sepultaram o corpo de Santiago e eles mesmos acabaram sepultados ali quando faleceram. Passados 800 anos, um eremita conhecido como Pelaio, viu uma chuva de estrelas, o que parecia ser uma chuva de estrelas, que o guiou para esse bosque, e ali ele encontrou a sepultura dos três. E foi comentar com o bispo Teodomiro, e este bispo confirmou se tratar da sepultura de Tiago e dos seus dois discípulos. Nesse momento o rei foi chamado e ordenou que fosse construída uma igreja, uma capela, depois uma igreja e em seguida a catedral, onde seriam depositados os restos mortais do apóstolo Tiago, de Santiago. Hoje ele está os restos estão numa sepultura, né, de prata, e essa sepultura fica dentro da catedral de Santiago de Compostela. O Santiago ele é conhecido tanto pela versão dele peregrina, né, com as roupas tradicionais de peregrino, como também como guerreiro, porque o Santiago Matamoros teria sido responsável e teria inclusive participado das lutas para a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Os caminhos de Santiago, mas por que caminhos? São mais de um. Na verdade, o primeiro caminho, chamado primitivo, é aquele que foi percorrido pelo rei quando foi fazer a primeira peregrinação, foi ver pela primeira vez os restos do Santiago, né, o túmulo de Santiago. Depois, o caminho que é mais conhecido é o caminho chamado Caminho Francês, porque ele começa numa cidade chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, no lado francês dos Pirineus. Quando os mouros invadiram e conquistaram toda a Península Ibérica, praticamente toda ela, só deixaram a parte do norte livre. Então, com medo de atravessar a área controlada pelos mouros, né, o caminho se desviou um pouco para o norte, foi beirando o litoral até chegar à Galícia. Uma outra variação do caminho francês, chamado caminho aragonês, é porque ele começa em Somport, em vez de Saint-Jean-Pied-de-Port, e ele se une ao caminho francês em Pointe-la-Reine. Um dos caminhos que é mais popular hoje, principalmente para os brasileiros, é o caminho português, aquele que sai de Lisboa ou de Oporto e chega também a Santiago de Compostela. Existe um epílogo que é chamado de epílogo, que sai de Santiago e vai até Finisterre, que era o fim da terra conhecida, e Muxia. E era onde os peregrinos originais tinham que ir para conseguir a concha da vieira, para comprovar que tinham completado a peregrinação. Falando de peregrinos, os peregrinos tradicionais que faziam a viagem, eles tinham uma vestimenta muito peculiar, né? Era formada pela calabaça, que é onde eles levavam água, pelo bastão ou cajado, a concha da vieira representando e mostrando que eram peregrinos de Santiago,
levavam um chapéu, a capa e um embornal ou um alforje, onde levavam seus alimentos e o que precisassem. Hoje, obviamente, que os peregrinos eles são mais modernos, a concha continua sendo o símbolo que você tem que carregar e, obviamente, que seus bastões de caminhada e todo o resto de equipamento moderno. Hoje em dia existem praticamente 300 mil peregrinos por ano que percorrem o Caminho de Santiago. Mas que equipamento? Bom, basicamente, mochila, bota ou calçado, tênis de hiking, de trekking, roupa que não só seja leve, mas que seja fácil de lavar e secar. Não se leva muita roupa, simplesmente 2 ou 3 trocas no máximo, e você vai lavando dia a dia para poder usar no dia seguinte. O bastão de caminhada, o saco de dormir, sua garrafa d'água e medicamento, mas principalmente linha e agulha para você tratar as bolhas. Existem muitos outros equipamentos. O caminho francês, como a gente falou, começa numa cidade francesa chamada Saint-Jean-Pied-de-Port e vai até Santiago de Compostela. Esse é o perfil de relevo que você atravessa. Você começa cruzando os Pirineus aqui, né? Então você cruza os Pirineus, depois você vai subindo, chega na Meseta, que é o deserto espanhol. São praticamente 300 quilômetros ou um pouquinho mais que você anda aqui no deserto. Depois você chega a Cruz de Ferro, cruza o Cebreiro e chega em Santiago. Os principais pontos do caminho hoje em dia são, obviamente, são pontos muito conhecidos. É o cruzamento, né? Quando você cruza os Pirineus, depois o Alto do Perdão, a Cruz de Ferro e, obviamente, chegando a Santiago de Compostela. O caminho ele é dividido em etapas, são quanto você caminha em cada dia e você vai parando em cada uma das cidades. Para você, quando você para nas cidades, você fica em albergues de peregrino. Você tem albergues paroquiais, você tem albergues municipais e você tem albergues privados. Para você poder parar nesses albergues, você tem que ter uma credencial do peregrino que você consegue nas associações de peregrino ou você consegue em vários lugares na própria Espanha. Cada vez que você para num lugar, ou num bar, ou num restaurante, ou numa igreja, eles te colocam um carimbo e esse carimbo vai enchendo a sua credencial e isso é o que vai permitir que no final do caminho você consiga a Compostela, que é um certificado em latim que garante que você completou o seu caminho. Todos os albergues, ou a grande maioria deles, é administrado e cuidado por pessoas voluntárias que se chamam hospitaleiros. Obviamente, para começar, você vai de avião, né? Vai até Madrid. De Madrid você pega o trem para Pamplona e de Pamplona você vai de ônibus até Saint-Jean-Pied-de-Port. Tem gente que prefere ir por Paris, por exemplo, mas o objetivo final é chegar em Saint-Jean-Pied-de-Port, para o caminho francês. Voltar é fácil, volta de Santiago para Madrid de trem e de lá pega o voo de volta. Quer saber mais? Nosso site cistosnocaminho.com ou nossa página no Facebook, né, do Cistos no Caminho. Muito obrigado e bom caminho.